Hello witches! Assim como prometido, voltei para falar a respeito dos deuses, as deidades e as entidades. Os deuses, assim como eu falei anteriormente, vai depender muito do panteão, tá? De acordo com o panteão, alguns viveram entre nós, alguns foram heróis de guerra, alguns guerrearam entre si, outros nunca vieram ao nosso plano espiritual, outros vieram e até tiveram filhos com humanos e assim por diante. Para entender melhor isso, vai ter que dar uma olhada aí no perfil e ver os vídeos separadamente que eu fiz de cada panteão, tá? Dos cultuados e os mais conhecidos da bruxaria. Como eu disse e repito, não são só aqueles, mas são os mais, né? Temos panteão praticamente em todas as nações. Mas o foco aqui é fazer essa diferença, né? Essa categoria. Então os deuses são essa questão, é essa energia. São deuses. As deidades são pessoas encarnadas, pessoas que de fato viveram. O que a gente pode comparar, tá? E comparar não é igualar. A gente pode comparar com os santos católicos. São pessoas que viveram e pós-morte foram santificadas por algo que fizeram. As deidades, a mesma coisa. Eram pessoas encarnadas, mas que tiveram alguma ação divina. Nem sempre para o bem, nem sempre para o bem. Assim como Évora, que era a mestra sacerdotisa do bruxo, né, do mago, o Cipriano, que depois virou santo pela igreja, mas isso é história para um outro vídeo, para uma outra vez. Então nós temos diversas deidades, então as deidades são pessoas encarnadas e que, pela cultura da bruxaria, foram santificadas como deuses, próximos a Deus ou ao divino, justamente pelo papel que desempenhou, né, pelo que deixou na história. Então eles não eram deuses que vieram, encarnaram ou tiveram filhos com humanos. Não, eram pessoas humanas que estavam aqui e teve esse papel. Então, após o desencarne, viraram deidades. As entidades são espíritos que também viveram aqui, porém, no pós-morte, ao invés de voltar a reencarnar, eles evoluíram, aonde eles se tornam entidades que incorporam, né, que trazem mensagens. Isso eu estou falando agora especificamente da Umbanda, tá? Onde tem as entidades, e não estou falando dos orixás. Os orixás são deuses e orubás. Estou falando das entidades, que são as 7 linhas da Umbanda, tá? As pombogiras, os exus, os baianos, os caboclos, os preto velhos e assim por diante. Ok? Então essa é a diferença entre deuses, deidades e entidades. Espero que tenha ficado claro.